Coletiva de imprensa com o lateral Felipe Luiz. A Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite. Em um dos livros do Guardiola, há uma frase muito famosa atribuída a ele. Abre aspas. O título se ganha nas últimas 8 rodadas e se perde nas 8 primeiras. O quanto você acredita que essas 2 derrotas já prejudicam o Flamengo na defesa do título do Brasileiro? Boa noite. Eu seguro? Você segura. Realmente o Guardiola tem razão, né? São 8 rodadas, foram 2. A gente sabe que começar bem é fundamental, não está sendo um começo bom para a gente. São 2 jogos, 2 derrotas, mas principalmente, mais do que as derrotas, são a forma que a gente perdeu o segundo jogo, né? O primeiro jogo, até no primeiro tempo, a gente fez um grande primeiro tempo, mas hoje realmente já não foi a mesma coisa. Mas, como eu falei, nós temos que ter calma. Eu vou ser o primeiro que hoje à noite não vou dormir, aqui não tem ninguém de brincadeira, sabemos da responsabilidade da camiseta que vestimos. A gente vai, sem nenhuma dúvida, corrigir nesses próximos dias, conversar, analisar, estudar o que está acontecendo para poder corrigir. O nosso time é um time muito qualificado, o nosso plantel é um plantel muito poderoso, temos condições de reverter essa situação. Foram 2 rodadas, como você falou, das 8, são 38, as 8 são fundamentais sim, mas foram só 2 e nós vamos ter que voltar ao caminho da vitória. Isso passa por corrigir principalmente na parte defensiva, né? Juliano Moreira, da Rádio Bandeirante. O que você pode falar desse início do Brasileiro? E gostaria que você falasse um pouco também do Atlético Goianiense, por favor. Então, como eu falei, o início do Brasileiro, né, um início diferente, com mudanças, com um brasileiro depois de uma pandemia, várias coisas. Nenhuma delas é uma desculpa por o que está acontecendo agora. Obviamente que a maneira que o nosso time está jogando e não está encontrando o nosso futebol é uma coisa a se analisar, como eu falei. Existe aí uma equipe, existe uma comissão técnica, existem jogadores, todos juntos vamos estudar e analisar para poder corrigir. E de outra parte, sobre o Atlético Goianiense, um grande treinador, Wagner Mancini. Eu já joguei com ele quando eu estava no Figueirense. Eu tinha 17 anos, ele tinha quase 40. E um amigo, e fico muito feliz pelo desempenho dele, né? Obviamente que triste com a nossa derrota, mas vejo um time com um potencial, né, importante, com as ideias claras e sabem como jogar. E hoje ganharam merecidamente. Também é verdade que 2 gols foram de fora da área, golaços, mas nosso time cometeu alguns erros que poderiam ter custado mais gols. A Jane Costa, da Rádio Geração 3 Goiânia. Boa noite. Por que o Flamengo está com uma postura tão diferente nesse início do Brasileiro? É a mudança técnica que está impedindo o começo rubro-negro? Então, não é somente a mudança do técnico, são várias coisas que estão acontecendo que o nosso time saiu do trilho, digamos assim, né? Não está com aquelas ideias tão claras como estávamos antes, e as derrotas elas fazem com que o nosso time esteja um pouco mais acelerado, tomando decisões um pouco precipitadas dentro do campo. Obviamente que, claro, a mudança de técnico do jeito que foi é uma mudança drástica, mas nós não temos nunca que ficar pensando no que passou, nem eu nem ninguém. A gente está pensando já que a gente já foi campeão, que nosso time já não tem mais nada que provar. Ao contrário, eu quero voltar a ganhar tudo, eu quero voltar a vencer. Eu como eu falei, eu sou o primeiro que hoje à noite não vou dormir pensando no que aconteceu, mas do mesmo jeito que perdemos juntos, né, vamos voltar a vencer juntos, todo mundo, tanto nós jogadores como essa comissão técnica vai vencer com o Flamengo. O Gustavo Henrique, do Onda Mix Flash Shock. Felipe Luiz, mudanças em time campeão atrapalham? Olha, como eu disse antes, né, não é fácil você mexer, mas é importante a gente analisar com uma frialdade, com uma frieza, né, se fala, né, com uma frieza, que é o seguinte: com o Jorge jogávamos 4-4-2, jogávamos nos 3-5-2 com o Arão entrando no meio, jogávamos com 4-3-3, com o Coelhar, com o Pires, com outros jogadores que jogaram 4-3-3. Jogamos no 4-2-3-1 com o Everton por dentro, o Arrascaeta na esquerda, Bruno na esquerda, o Arrascaeta na direita, Bruno na esquerda. Jogamos em vários sistemas e mudamos o nosso time campeão inúmeras vezes. Isso, como eu falei, não é uma desculpa. A nossa desculpa são pequenos detalhes táticos e que a gente tem que corrigir, ter calma nesse momento. Eu sei que é difícil, existe uma pressão imensa externa,
e também interna, mas nesse momento nós, jogadores e comissão técnica, temos que ser frios nas decisões, ter calma, corrigir os erros pontuais e não ficar com pânico, não ficar louco, né, para corrigir tudo de uma vez só. Conforme a gente for melhorando, a gente vai melhorar, porque esses pequenos detalhes nosso time vai voltar a vencer. Última pergunta da coletiva, Guilherme da Rádio Bangu FM. Felipe, você acha que o sistema defensivo ficou vulnerável com a saída do Rafinha? Olha, não é a saída do Rafinha, né? O sistema defensivo era feito de uma forma e às vezes, né, com a chegada do Mister agora, faz 1 semana e meia que ele chegou aqui, e não deu tempo de treinar muito o sistema defensivo. E a parte defensiva, ela é assim, você para de treinar um dia, muitas coisas deixam de ser feitas, né? Então, como eu falo, agora, nesses próximos dias, principalmente a parte defensiva, nós temos que trabalhar, nós temos que conversar, corrigir, porque aí está toda a chave do que está acontecendo. Não é Rafinha, poderia ter jogado Rafinha, como jogou o jogo passado, e jogou o segundo tempo, poderia não ter jogado o Felipe, poderia ter jogado o René, poderia ter jogado outro jogador, e ia acontecer a mesma coisa. São pequenos detalhes táticos, como eu falei, que nosso time tem que estar mais atento, temos que corrigir essas vigilâncias que a gente vai fazer nesses próximos dias. Já foi falado no vestiário, a gente vai corrigir agora, e a partir de defender bem, a gente vai voltar a atacar bem. Esse é, para mim, o principal passo a fazer nesse momento. Muito obrigado, Felipe Luiz.